Per segue a personagem titular numa história de prequela, décadas antes dos eventos de X, explorando as origens da persona errática de Pearl. Ela é uma jovem com grandes sonhos de se tornar uma estrela, mas confronta uma vida monótona no campo, controlada por sua mãe implacável. Per é casada com Howard, que partiu para lutar na guerra, e sua ausência a faz sentir-se mais solitária do que nunca. Seus dias são dedicados aos cuidados com os animais, preparação de refeições e idas à cidade para obter suprimentos. Ocasionalmente, ela faz desvios para os cinemas, onde se impressiona com os espetáculos maravilhosos dos primeiros filmes da história, sonhando em ser dançarina e percorrer o país fazendo o que ama. No entanto, as coisas se complicam quando tensões familiares eclodem em confrontos com sua mãe, sem a interferência do pai, que está paralisado em uma cadeira de rodas. Per adotará uma atitude mais psicopática e não permitirá que ninguém restrinja seus sonhos, nem mesmo aqueles que podem ajudá-la a avançar mais rápido e melhor. Com um final sombrio e agridoce, esta sequela prequela consegue criar um personagem carismático que mergulhará na loucura, fazendo-nos entender melhor sua atitude nos eventos que ocorrerão anos depois em X. Talvez o ponto mais forte de Pearl seja sua atuação estelar. Mia Goth retorna para a trilogia do diretor Ti West, desta vez assumindo o papel principal em vez de ser apenas metade do filme como em X. Sua atuação vai tão longe a ponto de não apenas convencer o público do talento de Mia Goth, mas muitos estão comentando online como é digna de um Oscar, assistindo a uma garota cair nas garras da loucura até uma cena final tão prolongada quanto traumática. Pode não ter o mesmo efeito sobrenatural de Fred Krueger ou a indestrutibilidade de Michael Myers, mas Pearl, como vilã de cinema, se torna tão icônica quanto Dorothy em seu próprio caminho de tijolos amarelos. Desta vez, o repertório completo da atriz está em exibição, e o resto do elenco não fica para trás, complementando-o magistralmente em uma homenagem à Era de Ouro do cinema, inspirada claramente em O Mágico de Oz ou Mary Poppins. Em Pearl não há predominância de monstros ou entidades sombrias, apenas a mente humana, depois de ser reprimida por tanto tempo, liberando-se para realizar suas maiores fantasias. Smile. A doutora Rose Cotter trabalha em uma ala psiquiátrica, onde frequentemente é estressada pela carga de trabalho intensa que pode enfrentar. Um dia, ela recebe uma paciente jovem chamada Laura Weaver, trazida após testemunhar um professor tirar a própria vida enquanto sorria, segundo ela. Durante o encontro, Laura está paranoica a ponto de desespero, pedindo a Rose para ouvi-la, pois ela tem um problema maior do que qualquer um pode perceber. Ela afirma ver um espectro que assume a forma de pessoas que ela conhece e sorri grotescamente para ela, assombrando-a desde que viu seu professor. Inicialmente, ela rótula o caso como esquizofrenia, mas as coisas se complicam quando Rose testemunha Laura tirando violentamente a própria vida, sorrindo de maneira perturbadora. Rose agora desenvolve uma condição estranha que a faz repetir o mesmo padrão que Laura, vendo uma entidade semelhante sorrindo para ela à distância. À medida que o tempo passa, Rose começa a se desprender da realidade, sem saber o que está acontecendo de verdade e o que não está, complicando sua relação com seu parceiro e família. Ela será auxiliada por seu ex, um detetive da polícia que a ajudará a investigar e entender que essa nova condição não é apenas um truque mental, mas uma série de maldições que foram passadas de pessoa para pessoa, todas seguindo o mesmo ciclo. Ela terá que resolver o enigma para eliminar sua sinistra doença do sorriso antes que seja tarde demais, e talvez a solução deixe mais de um deles prejudicado. Sendo surpreendente sucesso de terror de 2022, Smile foi um avanço no entretenimento sombrio, mesmo que a trama possa parecer clichê e formulaica. Semelhante à premissa de Destino Final, o chamado ou Corrente do Mal, este filme é um jogo macabro e envolvente que fará sua protagonista tomar decisões ousadas e, às vezes, brincará com a realidade do espectador em mais de uma cena. Sequências cruas e sem filtro, com um confronto final errático e aterrorizante pelas mãos de uma entidade incomparável, Smile merece ter ganho mais de 10 vezes seu orçamento inicial nas bilheteiras. Mesmo que não tenha agradado totalmente os críticos que o chamaram de não original e caído em muitas convenções do gênero, ainda é uma adição sólida à longa linha de thrillers paranormais, embora seja desconhecido se haverá sequências no futuro. Considerando que arrecadou quase 200 milhões nas bilheteiras contra um orçamento inicial de 17 milhões, é provável que as entidades sorridentes sejam vistas novamente nos cinemas em breve. Pidge. Sarah é uma garota com excesso de peso que trabalha em um açougue e tem que suportar as zombarias de seus valentões no interior da Espanha. Frequentemente provocada como porquinha, ela é até mesmo alvo de bullying nas redes sociais contra sua vontade. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando, após receber assédio exagerado de seus valentões, Sarah observa como eles são sequestrados por uma figura desconhecida que lhe parece amigável. A figura é um homem de poucas palavras que representará uma ameaça para a comunidade, mas sempre com o objetivo de ajudar Sarah com suas questões de autoestima. O homem se envolve demais ao ajudar a jovem, e Sarah fica moralmente dividida sobre falar ou não sobre o que está acontecendo ao seu redor. Por um lado, ela não suporta a culpa de saber o que está acontecendo com o desaparecimento de seus valentões, mas por outro lado, sente que esta é a primeira vez que pode ter uma conexão íntima com outra pessoa, talvez sua única oportunidade para isso. O filme é um destaque em comparação com sua primeira parte direta e linear, recebendo críticas entusiasmadas graças aos seus efeitos especiais e personagens principais. Terrifier 2. Os espectadores discutiram e chegaram à conclusão de que Terrifier 2 realmente supera seu predecessor em todos os aspectos, desde atuação até roteiro, horror e elementos sobrenaturais.
A atuação de David Howard Thornton continua sendo uma presença ameaçadora e um novo clássico do horror ao lado de figuras como Jason Voorhees e Fred Krueger, talvez com uma reviravolta mais criativa no modus operandi de arte. Além disso, a história expande a mitologia desse personagem maníaco e enigmático, dando-lhe sequencialidade até a última cena. Permanece desconhecido se os personagens deste filme retornarão, mas Art sem dúvida permanecerá um ícone do horror contemporâneo por um longo tempo. Embora o filme esteja longe de ser perfeito, ainda é uma opção divertida para noites animadas e amantes do terror B. Seu diretor até comentou sobre a possibilidade de fazer não apenas um Terrifier 3, mas uma quarta parte se necessário, explorando o passado do palhaço e suas razões para cometer tais crimes, um elemento-chave ausente nos 2 primeiros capítulos. Em Barbarian. No mundo do aluguel de casas, nunca se sabe o que se pode obter. Tess Marshall decide reservar uma pequena residência em Brightmoor, Detroit, para uma entrevista de emprego, chegando no meio de uma noite escura e chuvosa. Lá, ela descobre que a residência foi duplamente reservada por um cara chamado Keith, que assegura a ela que também alugou o lugar completamente legalmente, mas por outra plataforma. Tess fica nervosa com a presença de Keith, enquanto ele faz o possível para deixá-la à vontade, mostrando até um pouco de atração por ela. Conforme passam a noite juntos, eles se tornam íntimos a ponto de se sentirem confortáveis para conversar mais profundamente. Descobrem que têm algumas coisas em comum e decidem dormir, mas são abordados durante a noite por alguns ruídos estranhos e movimentos na casa. No dia seguinte, durante sua entrevista de emprego, Tess descobre que o lugar em que está hospedada é na verdade um bairro abandonado e perigoso, sem sinal de Keith. Tess descobre uma escotilha secreta no porão que leva a uma catacumba escura e misteriosa. Quando Keith aparece, ela decide investigar o porão, encontrando algo tão perturbador que será impossível entender. A história também envolve algumas quebras de enredo para expor outros personagens que serão vitais para o enredo principal, como a J. Gilbride, um ator no meio de um escândalo que procura um lugar tranquilo para ficar, chegando ao mesmo local que Tess e Keith. Embora os créditos incluam nomes como Justin Long, Bill Skarsgård e Georgina Campbell, o sucesso de Barbarian foi impressionante e foi considerado um sleeper hit, arrecadando até 11 vezes seu orçamento original nas bilheteiras. O tom misterioso e arrepiante da primeira parte do filme deixa todos indiferentes, conseguindo até pensar que não será a típica história de homens mascarados ou delinquentes juvenis e acaba sendo algo muito, muito pior. A atmosfera sinistra e os cortes bem-sucedidos e humorísticos tornam o filme a experiência mais interessante, mesmo para um final que segue o que se conhece sobre o gênero, com um pequeno e triste twist. Da mesma forma, o filme aborda alegações e acusações de Hollywood, estilos de vida do meio do século, aluguel de residências modernas e até encontros de uma noite, enfatizando os relacionamentos com estranhos e ensinando a não confiar em ninguém. Barbarian não é uma história que pode gerar sequências e spin-offs, mas é um produto sólido o suficiente para ser coroado como o melhor do terror em 2022. Alguns desses filmes podem ter uma sequência potencial, mas sem dúvida 2022 foi um passo na direção certa no que diz respeito ao horror, contando não apenas com sagas massivas, mas com algumas abordagens frescas de ideias antigas. A recuperação de um gênero de alguma forma esquecido vai de mãos dadas com as novas vozes de diretores como Ti West ou Zack Greger. Será que isso será a renovação de todo o sistema de horror? A única certeza é que, enquanto aguardamos a resposta, devemos manter as janelas fechadas e uma luz sempre acesa. Curte e segue para apoiar meu canal, obrigado.